Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que estamos novamente entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro com o programa Culto Cristão no Ar. Que todos possam receber as bênçãos de Deus e que o assunto que nós iremos falar possa servir de esclarecimento e de alento para os vossos corações. Participando do programa, esse que vos fala de Jane Barreto, nosso filho João Carlos, sua esposa Jane Chantre e nossa companheira Rosana Vergaças Nunes. Então vamos iniciar o programa com a mensagem. Dando início ao nosso programa de hoje, vamos ler para a nossa meditação a página Perante Jesus, do livro Palavras de Vida Eterna, por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. E a página de hoje nos diz assim: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, evocaria a posição de emancipador de sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento do nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo. Teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, Deus, nosso Pai, aqui estamos, mais uma vez, iniciando esse momento de estudos, de reflexão, em que abrimos nossas portas para a entrada do nosso Mestre em nossos lares. Fica conosco, Senhor, com cada residência, cada ambiente que está sintonizado com a Rádio Rio de Janeiro, nos acompanhando. Que todos possam receber essa visita e essa luz.
em seus lares, em seus corações. Que assim seja. Então, continuando aqui, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre não vem destruir a lei, e nós já vimos o início, que é falando sobre Moisés, e agora vem a segunda revelação, que é o Cristo. E estão contidas nesse capítulo os itens 3 e 4. Então diz Allan Kardec sobre Jesus. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, naquela época, cerca de 2000 anos atrás. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quando as leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão a lei e todos os profetas. E aqui está o resumo, nesse finalzinho desse parágrafo, de tudo aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, né? Quando Jesus fala que essa frase, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que ali estão toda a lei e os profetas, o que quer dizer esse final? A lei eram os 5 livros de Moisés, que eles chamavam de Torá, né? E os profetas, todos aqueles outros livros do Velho Testamento, né? Então, o que Jesus está dizendo com essa frase simples é que ela resume tudo aquilo que aquele povo tinha de conhecimento religioso, né? Bastava condensar tudo nessa única frase: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E como nós falamos no programa anterior, os 10 mandamentos também, eles são um pouco disso aqui, né? Os 3 primeiros mandamentos são o amar a Deus e os 7 mandamentos seguintes são o amar ao próximo. Bem lembrado essa citação, né? Mas muitos de nós repetimos que devemos fazer e praticar a lei áurea, amar ao próximo como a nós mesmos. E não sei por que cortam o amar a Deus acima de todas as coisas, né? Uhum. E isso, quando a gente relembra esse amar a Deus acima de todas as coisas, isso vem fortalecer a fé, né? Uhum. Vem lembrar que nós somos seres espirituais acima de tudo. Então, primeiro vem Deus, né? Isso é muito importante. Lá na frente do Evangelho, quando ele fala da caridade sem a fé, né? E qualquer pessoa pode fazer o bem, né? Mas a fé, esse amar a Deus, é que vai fazer com que essa caridade se fortaleça em todos os momentos, né? Então, continuando, por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, né, a lei de Deus, né, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo, sendo filho de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Aí eu acrescento, até os maus.
Com certeza, né? Que um dia vão ser anjos também. A gente fala que quando todo o planeta vai cumprir essa lei que a gente considera a lei cristã, a gente já falou sobre isso também, é porque, na verdade, Cristo é o que coordena o planeta como um todo, né? Então, todos os emissários de todas as religiões, eles vêm em nome de Jesus também. Então, a lei que eles têm que passar de amor é universal para todos, né? A pessoa não precisa se dizer cristã para praticar esse mandamento maior, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E lembrando, né, que Jesus coloca que é necessário que a lei dele seja praticada por todos, né? Há que se frisar sempre isso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E a lei de Deus é trazida por Moisés, que são os 10 mandamentos. Não teremos aquele mundo que almejamos, né? O mundo de regeneração. Isso não chegará até que seja cumprida toda essa lei. E nós estamos buscando que esse mundo de regeneração comece amanhã ou daqui a 50 anos. Será que nós vamos conseguir isso? Né? Cumprir a lei de Deus, do A até o Z, do primeiro mandamento até o último. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Será que nós vamos conseguir isso? Será que eu vou conseguir isso? Todos nós vamos. Agora, o tempo vai depender de cada um de nós próprios, né? Por isso é que, quando se fala em transformação da Terra, em planeta, provas de expiações, ao mundo de regeneração, e coloca uma data, essa pessoa está equivocada. Porque ninguém pode garantir que daqui, como você falou, 10 ou 50 anos, né, já será um planeta de regeneração, porque vai depender do homem, né, do livre-arbítrio de cada um. É lógico que o processo já está acontecendo. Agora, com data marcada, isso não. Uma coisa que eu gostaria de destacar também aqui, que ele fala de quem quiser cumprir essa lei de Deus, né, com todas as suas ampliações e consequências. Porque realmente, a gente vê ao longo da história, quem se dispõe a viver realmente o Cristo em suas vidas tem suas consequências, né? A pessoa tem que ter a coragem de saber que ela vai ter consequências, às vezes na sua vida profissional e às vezes na sua própria vida, né? A entrega da sua própria vida, como tantos mártires ao longo de tantos séculos aí, nós podemos constatar, né? Não é uma escolha fácil, né? É uma escolha cômoda. A gente tem que estar disposto realmente a renunciar a muita coisa, colocar nossa própria vida, e será que a gente está preparado? Ele não precisa ser, quando o João falou em Marte, a pessoa não precisa dar a vida física, que é morrer pela causa, mas abrir mão de muita coisa. Né? Por exemplo, essas pessoas que saem à noite para levar comida para as pessoas que estão em situação de rua, né? Eles podiam estar em casa, com a família, né? Vendo uma televisão, ou descansando, mas não, estão lá dando uma tarefa. Então, são pequeninas como a amostra, já o desprendimento das pessoas para a prática do bem. E aí continua o item 4, dizendo o seguinte: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então não era simplesmente através de palavras que ele veio trazer a sua revelação, mas principalmente através de atos, né? E, como diz aqui, da sua excepcional natureza, que é aquele espírito que já era puro quando a terra foi criada, né? Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho a que esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir,
para a realização dos destinos humanos. Qual é a evolução de Jesus em relação a Moisés? A ideia da vida futura, né, que ele diz aqui, que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, mas sim a que é vivida no reino dos céus. Né? Porque Moisés já trouxe um avanço moral muito grande com os 10 mandamentos, mas a premiação que eles buscavam não era após a morte, né? Era de uma boa colheita, era uma vitória no campo de batalha, né? Eles não tinham ainda muito nítida essa noção de que eles eram espíritos imortais. E Jesus já veio trazer, quando ele fala durante toda a sua vida sobre o reino de Deus, que é esse reino que a gente vai construindo através das encarnações. E é interessante que esse comportamento de Jesus e a resposta que ele dava quando interpelado, comentando essa atitude de Jesus, o Augusto Cury, no livro Mestre dos Mestres, que é uma coleção de 5 livros, que esse autor brasileiro trata da inteligência de Jesus, né? Ele diz que Jesus foi o maior causador de insônia daquela época. Porque o que ele fazia, as pessoas ficavam sem saber, né, como, porquê, né? Até os doutores da lei, né? E ainda segue esse parágrafo. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades, que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister, ou seja, necessário, se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência o tempo para progredir. Então, Jesus veio trazer principalmente o como fazer, né? Se Moisés veio trazer o que fazer e o que não fazer com os 10 mandamentos, Jesus veio mostrar o como, né? Através da prática da caridade. Mas o porquê fazer, que é o que o Espiritismo vem trazer, né? Que é o esclarecimento das normas de ação. Né? Por que a gente reencarna, por que a gente sofre, por que a gente tem que fazer o bem, né? Jesus, na verdade, não Jesus, né? O povo daquela época não tinha ainda a maturidade intelectual para tanto esclarecimento. Então ele veio trazer o básico, né? Vocês têm que amar, vocês têm que se doar pelo próximo. Depois a gente vai entender por quê. E aqui, quando o Kardec termina dizendo, importava, pois, dar à ciência tempo para progredir, pois é que entre a primeira e a segunda revelação, entre Moisés e Jesus, foi cerca de 1000 anos. Só que o período de Jesus até o advento do Espiritismo foi 2000. Uhum. Precisou de uma maturidade maior. Porque a ciência precisava se desenvolver porque um dos tripés da doutrina espírita é a parte científica, né? Ele surgiu pela análise de Allan Kardec de fatos mediúnicos, assim, com um olhar científico. Uhum. Não foi um olhar místico, não foi um olhar religioso. Né? Ele teve um olhar para buscar a causa daqueles efeitos. Os fenômenos eram os efeitos, né? Mas ele foi buscar a causa. Por isso que ele diz, né, que a observação que era a parte mais importante, né, que observando e analisando aqueles fatos, ele foi observando que a causa, né, não era uma coisa assim de brinquedo, como estava na época. Né? Tinha, como o próprio Kardec registrou, consequências morais importantes. Uhum. E aí esse item que nós já terminamos de ler, ele é até bem econômico para falar de uma figura tão importante, né? Mas como o próprio livro inteiro, o Evangelho, vai falar sobre Jesus, Kardec se limitou a dar uma
apresentação básica com relação ao progresso da ideia religiosa através dessas 3 revelações, né? Mas a gente sabe que a figura de Jesus é muito maior do que o que esses nossos 25 minutos de programa aqui são capazes de trazer, né? E são milhares de livros. Exatamente. Que foram escritos falando de Jesus. É a figura mais comentada de toda a história, né? Então, para que o reino de Deus aconteça nos corações, nós temos que começar, de fato, né, a fazer um esforço maior para dar cumprimento a essa lei de Deus, né, os 10 mandamentos e os ensinamentos que Jesus trouxe através da regra áurea, que é o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que todos nós possamos dar um carinho maior a esses ensinamentos e praticar, né? Uhum. Então vamos lá com a leitura da poesia de hoje, para finalizar, do livro Simples como as Violetas, Lismar Barreto Teixeira, organizado por Ligiane Barreto de Menezes. Sem Jesus. Sem Jesus, a dor se faz mais sofrida. É mais difícil a subida, não a paz interior. Sem Jesus, a mágoa no peito aumenta. A crença não nos sustenta, por ser frágil o nosso amor. Sem Jesus, a tristeza nos invade. Vemos crescer a vaidade, que é a força dentro de nós. Sem Jesus, nossa luz perde seu brilho, a vida salta do trilho, cresce o egoísmo feroz. Sem Jesus, temos andar vacilante, caindo a todo instante, sem ânimo de levantar. Sem Jesus, o lar é apenas casa, somos pássaros sem asa, impedidos de voar. Sem Jesus, nossa cruz é mais pesada, é mais difícil a jornada, por não termos rumo certo. Sem Jesus, as flores não têm beleza, não há festa na natureza, a vida é qual um deserto. Sem Jesus, nosso céu se faz sombrio, sentimos fome, temos frio, nossas almas se enregelam sem o sol do amor maior. Com Jesus, nossa bondade é melhor, nossa vida tem um rumo, andamos com mais prumo, nossos lábios não querelam. Com Jesus, há constante primavera, construímos nova era de respeito e fraternidade. Com Jesus, é sempre azul nosso céu, não andamos mais ao léu, há em nós mais claridade. Com Jesus, nosso egoísmo se esvai, aprendemos que Deus é Pai, vemos no outro um irmão. Com Jesus, nossa alma se faz pura, nossa voz tem mais brandura, reina a paz no coração. Com Jesus, nossas almas têm mais brilho, o sofredor é um filho que nos cabe ajudar. Com Jesus, não há mágoa que oprima, pois vendo tudo de cima, é mais fácil suportar. Com Jesus, nossa cruz fica mais leve, sabendo que a vida é breve, breve será a nossa dor. Com Jesus, é perene a alegria, seja noite, seja dia, a vida se faz amor. E assim, Jesus, estamos terminando mais um programa, Culto Cristão no Ar, te agradecendo a oportunidade de falar das suas lições imorredoras àqueles que estão sintonizados com a Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Senhor, e despede-nos na tua paz. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar.
que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.